Ele clamou por uma gota de água e ouviu que era tarde demais. Um abismo intransponível o separava para sempre. Jesus contou essa história, e ela é real. O que a Bíblia revela sobre o inferno vai mudar a forma como você vive a partir de hoje. Há uma verdade que a maioria das pessoas prefere nunca ouvir. Uma realidade tão pesada, tão definitiva, que o mundo inteiro conspira para silenciá-la. Mas a Bíblia a proclama com uma clareza que nenhum silêncio consegue apagar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse uma vez que o pregador que nunca fala do inferno está pregando apenas metade do Evangelho, e que metade incompleta essa seria. Pois como pode alguém compreender a grandeza da salvação se jamais contemplou a profundidade do abismo de onde foi resgatado? É com essa consciência que nos aproximamos hoje de um tema que muitos evitam, que muitos minimizam e que muitos distorcem. Não vamos nos sentar sobre ele como quem se senta sobre brasas. Vamos sim encará-lo de frente, com a seriedade que ele merece e com o amor que a verdade exige. Porque a verdade, meus amigos, nunca foi inimiga do amor. Pelo contrário, só aquele que verdadeiramente ama é capaz de dizer aquilo que o outro precisa ouvir, mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que quebre o conforto de ilusões construídas sobre areia. O tema do inferno é um desses temas que revelam o caráter de quem os prega. O pregador covarde o esconde. O pregador sensacionalista o exagera para criar terror. Mas o pregador fiel, movido pelo amor e pela reverência à palavra de Deus, o proclama com toda a sua solenidade, sabendo que ao fazer isso, está cumprindo um ato de misericórdia para com aqueles que ouvem. Spurgeon pregou sobre o inferno com lágrimas nos olhos. Não com satisfação, não com arrogância, mas com o coração partido de quem sabe que há pessoas amadas caminhando em direção a um fim que não precisa ser o delas. E é com esse mesmo espírito que abrimos esta pregação hoje. Não para assustar, não para condenar, mas para que a luz da verdade bíblica ilumine os caminhos de quem ainda pode mudar de direção. A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 10, versículo 28, pela voz do próprio Senhor Jesus Cristo: Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Repare bem quem diz essas palavras. Não é um pregador radical. Não é um profeta do Antigo Testamento. É Jesus. O mesmo Jesus que curou leprosos, que acolheu pecadores, que chorou diante do túmulo de Lázaro. É ele quem nos diz que há um lugar de destruição tanto da alma quanto do corpo, e que devemos levar isso a sério. Isso por si só já devia nos parar. Já devia nos fazer respirar fundo e perguntar: o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno? Não o que a cultura popular diz, não o que os filmes mostram, não o que o vizinho acha, mas o que a Bíblia, a palavra viva e eterna de Deus, de fato revela. E é exatamente essa jornada que fazemos juntos hoje. Uma jornada pela verdade, uma jornada que pode ser desconfortável, mas que no fim aponta para o maior bem que existe, a salvação em Cristo Jesus. Porque se há inferno, há também a cruz. E se há a cruz, há esperança. Esperança real, concreta, oferecida por um Deus que não queria que nenhum ser humano chegasse àquele lugar, mas que, na sua justiça perfeita, não pode ignorar o pecado que o separa de si. Há pessoas sentadas agora diante dessa mensagem que nunca refletiram seriamente sobre a eternidade. Há pessoas que foram criadas dentro de uma religiosidade superficial que nunca as desafiou a olhar para além do conforto dominical. E há aqueles que carregam dúvidas há anos, que ouviram pregações sobre amor e graça, mas que nunca ouviram alguém ter a coragem de falar sobre o peso das consequências do pecado. Para todos eles, e para você que está aqui agora, esta mensagem foi preparada. A Bíblia não é um livro de histórias bonitas para nos fazer sentir bem. É a revelação de Deus ao homem. E essa revelação inclui tanto o céu quanto o inferno, tanto a misericórdia quanto a justiça, tanto o amor quanto a santidade. Ignorar metade dessa revelação não nos torna mais espirituais.
nos torna mais vulneráveis. Nos torna como aquele caminhante que, ao ver uma placa de perigo na estrada, resolve desviar o olhar porque a imagem o incomoda. O perigo continua lá, quer ele olhe ou não. E o inferno, segundo a Bíblia, é real. Tão real quanto o amor de Deus. Tão real quanto a ressurreição de Cristo. Tão real quanto o ar que você respira agora. Nas partes que se seguem, vamos mergulhar nas Escrituras. Vamos ouvir o que os profetas disseram, o que os apóstolos registraram. E, acima de tudo, o que o próprio Filho de Deus declarou sobre esse lugar. E, ao fazer isso, nossa oração é que não haja um único coração que saia daqui indiferente, porque a verdade que a maioria prefere ignorar é justamente a verdade que tem o poder de mudar tudo. É a verdade que faz o homem dobrar os joelhos. É a verdade que faz o orgulhoso reconhecer a sua necessidade. É a verdade que aponta, com toda a força, para o único que pode livrar qualquer alma do caminho que leva à perdição. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui você encontrará mensagens que não têm medo de dizer a verdade, mensagens fundadas na palavra de Deus, produzidas para edificar, para despertar e para fortalecer a sua fé. E antes de prosseguirmos, quero te convidar para algo que pode transformar profundamente a sua vida espiritual. Temos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de reflexões e práticas espirituais que vão te conduzir de volta ao coração do Pai, seja você quem for e esteja você onde estiver. O link está no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada, com calma, quando o vídeo terminar. Agora, sigamos juntos, porque há muito ainda a ser dito sobre uma verdade que o mundo tenta silenciar, mas que a eternidade não deixará ser esquecida. Existe uma diferença enorme entre o que as pessoas imaginam sobre o inferno e o que a Bíblia de fato revela. Durante séculos, pinturas, literaturas e tradições populares construíram imagens que pouco têm a ver com o que as Escrituras ensinam. E essa distância entre a fantasia e a verdade tem sido usada pelo inimigo para que as pessoas ou temam algo distorcido ou não levem a sério coisa alguma. Então, vamos à palavra. Vamos ao texto sagrado. Vamos deixar que a Bíblia fale por si mesma, sem adornos desnecessários, sem exageros teatrais, mas com toda a solenidade que ela carrega. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia usa diferentes palavras para descrever aquilo que chamamos de inferno. No Antigo Testamento, em hebraico, encontramos a palavra Sheol. No Novo Testamento, em grego, encontramos Hades e Geena. Cada uma dessas palavras carrega um peso e uma especificidade que nos ajudam a compreender melhor o que Deus quis revelar. O Sheol no Antigo Testamento se refere ao lugar dos mortos, ao mundo inferior, ao lugar para onde os espíritos desciam após a morte. É mencionado no livro de Jó, nos Salmos, nos Provérbios. É um lugar de sombra, de silêncio, de separação da vida plena. Já a palavra Hades no Novo Testamento aparece em várias passagens e corresponde de certa forma ao Sheol hebraico. Mas é a palavra Geena que carrega o sentido mais profundo e mais sério do que chamamos de inferno eterno. A Geena é mencionada 12 vezes no Novo Testamento, e 11 dessas 12 vezes é o próprio Jesus quem a menciona. Isso é algo que não podemos ignorar. O homem mais amoroso que já pisou nesta terra, o próprio Filho de Deus, foi quem falou com maior frequência e maior intensidade sobre esse lugar de condenação eterna. Jesus descreve a Geena como um lugar onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre, em Marcos capítulo 9, versículo 48. São imagens poderosas. São imagens que comunicam algo que a mente humana tem dificuldade de absorver. A ideia de uma consequência que não tem fim, de uma separação que é definitiva, de um estado que não tem reversão. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus declara: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." A mesma palavra grega usada para descrever a eternidade da vida dos justos, aionios, é usada para descrever a eternidade do castigo dos ímpios. Isso significa que a duração de um
é a duração do outro. Se o céu é eterno, o inferno também o é, segundo as próprias palavras de Cristo. E aqui encontramos um dos pontos onde muita gente tenta encontrar uma saída. Há quem diga que o castigo eterno não significa sofrimento eterno, mas sim destruição eterna, aniquilação, que as almas simplesmente deixariam de existir. Esse ensinamento é conhecido como aniquilacionismo, mas as Escrituras não sustentam essa conclusão. No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, lemos: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos." O texto não fala em destruição, fala em tormento contínuo, sem fim. No mesmo capítulo, versículos 14 e 15, lemos sobre o lago de fogo como a segunda morte, e que aquele cujo nome não se encontrava no livro da vida seria lançado nele. A expressão segunda morte não indica aniquilação, mas sim separação eterna de Deus, que é a fonte de toda a vida, de toda a luz, de todo o bem. Separação de Deus. Esse é talvez o aspecto mais devastador do inferno que a Bíblia revela. Não apenas o fogo, não apenas o tormento físico, mas a ausência completa e irreversível da presença de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, descreve o destino dos que não obedecem ao Evangelho como sofrimento eterno, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Ser banido da presença do Senhor. Imagina isso. Toda a alegria que existe vem de Deus. Toda a beleza que existe vem de Deus. Toda a paz, todo o amor, toda a luz, tudo que faz a vida valer a pena, tudo isso encontra sua fonte no Criador. O inferno é o lugar onde nada disso existe, onde a misericórdia não mais se estende, onde a graça não mais alcança, onde o arrependimento não mais tem efeito. É o estado de quem escolheu, ao longo de toda a sua vida, viver de costas para Deus e que na eternidade recebe exatamente aquilo que escolheu, a ausência de Deus para sempre. E é aqui que a parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, nos oferece um retrato devastador. O homem rico, que em vida viveu no luxo e ignorou o mendigo Lázaro à sua porta, após a morte se encontra no Hades, em tormento. Ele vê Lázaro ao longe, no seio de Abraão, e clama por uma gota de água para refrescar a língua. E ouve as palavras mais frias que alguém pode ouvir: "Entre nós e vós há um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá passar para cá." Um grande abismo, uma separação intransponível. Não há ponte, não há segunda chance, não há negociação após a morte. A Bíblia é absolutamente clara nisso. É reservado aos homens morrerem uma vez, e depois disso, o juízo. Como nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Essa clareza, por mais que incomode, é na verdade uma expressão do amor de Deus, porque Ele não esconde as consequências, Ele as revela com antecedência para que ninguém seja pego de surpresa. É como um pai que avisa o filho sobre os perigos do caminho antes de ele sair de casa. O aviso não é crueldade, é amor. E a mensagem que Jesus veio trazer ao mundo não é apenas uma mensagem de amor vago e sentimental, é uma mensagem de resgate, é a mensagem de que há um abismo, mas que Ele mesmo se tornou a ponte. É a mensagem de que havia uma condenação, mas que Ele a carregou no madeiro da cruz, para que qualquer um que creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, a passagem mais conhecida da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra pereça ali não é decorativa. Ela aponta para uma realidade real, para uma possibilidade concreta que Deus, em seu amor imenso, não quis para nenhum de nós. Então, a Bíblia fala do inferno não para nos paralisar com medo, mas para nos mostrar de onde fomos salvos, para que a cruz ganhe o seu peso real, para que a graça seja recebida não como algo barato e ordinário,
mas como o maior presente que um ser humano poderia receber, a libertação de um destino que, sem Cristo, seria inevitável. Que à medida que vamos compreendendo o que a palavra revela sobre esse lugar de separação eterna, começamos também a entender por que a mensagem do Evangelho é chamada de boa notícia, porque é boa notícia justamente em contraste com a má notícia. É luz porque há trevas. É salvação porque há condenação. Nas próximas partes, vamos aprofundar ainda mais essa revelação. Vamos ver quem são os que a Bíblia aponta como destinados a esse lugar, como a justiça de Deus se relaciona com a sua misericórdia e o que tudo isso significa para a nossa vida hoje, aqui, agora, neste momento em que ainda há tempo de escolher. Há uma pergunta que muitos carregam no fundo do coração, mas que poucos têm coragem de fazer em voz alta. É uma pergunta que surge no silêncio da madrugada, quando a mente não consegue descansar. É uma pergunta que aparece nos momentos de luto, quando despedimos alguém que amávamos e nos perguntamos onde ele foi, para onde ela foi, o que acontece com aqueles que morreram sem conhecer a Cristo. É uma pergunta legítima, é uma pergunta que merece uma resposta honesta, fundamentada na palavra de Deus, sem sensacionalismo e sem omissão. E é exatamente isso que vamos buscar agora. A Bíblia é clara ao afirmar que há um julgamento que aguarda todo ser humano. Não importa a cultura, não importa o idioma, não importa o nível social ou o grau de religiosidade. Todo homem, toda mulher, toda pessoa que já respirou neste mundo terá que se apresentar diante do trono de Deus. O apóstolo Paulo declara em Romanos, capítulo 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não das contas dos outros, de si mesmo. Cada vida é uma história singular diante de um juiz que não se engana, que não se deixa iludir, que vê não apenas os atos externos, mas os motivos mais profundos do coração. E o Apocalipse, no capítulo 20, versículos 12 e 13, nos apresenta uma visão solene desse momento. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Abriu-se também outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Grandes e pequenos, reis e mendigos, eruditos e analfabetos, ricos e pobres, todos diante do mesmo trono, todos julgados pelos mesmos padrões de um Deus que é perfeitamente justo. Mas então surge a questão que toca o coração de tantos. Quem são os que vão para o inferno? A Bíblia responde essa pergunta de maneira que vai além do que a maioria espera. Porque a resposta não é simplesmente os assassinos, ou os ladrões, ou os que fizeram grandes maldades visíveis. A resposta é mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais misericordiosa do que parece à primeira vista. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, estabelece um fundamento que nivela toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não alguns, não os piores. Todos os seres humanos, sem exceção, nascem carregando a natureza pecaminosa, a tendência para o egoísmo, para a rebeldia contra Deus, para a preferência pelo próprio caminho em detrimento do caminho do Criador. Isso significa que, do ponto de vista da justiça divina, todo ser humano, por nascimento e por escolha, se encontra em uma condição que, sem intervenção, levaria ao inferno. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus é santo e o pecado é incompatível com a sua santidade. Assim como a luz e as trevas não podem coexistir no mesmo espaço, a santidade de Deus e o pecado não podem habitar juntos na eternidade. O livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lista aqueles cujo destino é o lago de fogo. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os que se corrompem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Repare que a lista começa com os covardes e os incrédulos, antes mesmo dos homicidas e feiticeiros. Isso é revelador. A covardia espiritual, a recusa em confessar Cristo por medo do julgamento alheio,
a incredulidade que se instala não por falta de evidência, mas por recusa deliberada da verdade. Essas são condições do coração que a Bíblia coloca entre as mais graves diante de Deus. Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. São palavras que pesam. São palavras que chamam cada pessoa a uma decisão que não pode ser adiada indefinidamente. Mas aqui precisamos de uma clareza muito importante. O inferno não é o destino de quem nunca teve uma chance. A teologia bíblica é rica ao afirmar que Deus, em sua soberania e misericórdia, conhece cada coração e cada circunstância. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, fala de povos que, sem a lei escrita, têm a lei gravada no coração e que serão julgados de acordo com o que receberam. Deus é justo, absolutamente justo, e a sua justiça não condena ninguém além daquilo que cada pessoa merece à luz do que lhe foi dado. Mas isso não diminui a urgência do Evangelho. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade de quem já ouviu a boa notícia de Cristo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Que há ainda um engano que precisa ser desmontado com cuidado. A ideia de que pertencer a uma religião, de ter sido batizado, de frequentar uma igreja, de conhecer passagens bíblicas de cor, seria suficiente para garantir a salvação. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, faz uma declaração que estremece. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Essas 3 palavras são as mais aterradoras que alguém poderia ouvir na eternidade. Pessoas que fizeram coisas religiosas, que usaram o nome de Jesus, que talvez tenham até realizado obras aparentemente poderosas, e ainda assim, ouvem do próprio Cristo que ele jamais as conheceu. Porque o inferno não é reservado apenas para os que nunca ouviram o nome de Jesus. É também o destino daqueles que o ouviram, que o pronunciaram, que o usaram, mas que nunca o receberam de verdade em seus corações. Que nunca se curvaram diante dele em arrependimento genuíno. Que nunca entregaram a sua vida ao senhorio de Cristo. A Bíblia nos fala em João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Não a ira de um Deus caprichoso ou vingativo, mas a ira santa de um Deus que viu o seu Filho ser rejeitado por aqueles que ele mesmo criou e amou. E então vem a questão mais pessoal de todas. E você? Não o seu vizinho, não o seu familiar. Você. Onde você estaria se a sua vida terminasse hoje? Não estou fazendo essa pergunta para gerar pânico. Estou fazendo essa pergunta porque ela é a mais importante que qualquer ser humano pode se fazer enquanto ainda há tempo de dar uma resposta diferente. A boa notícia, e essa é verdadeiramente a melhor notícia que existe, é que o inferno não precisa ser o seu destino. Não porque Deus faz vista grossa ao pecado, mas porque ele enviou o seu Filho para pagar o preço que a sua justiça exigia. Cristo desceu ao mais fundo da experiência humana, carregou o peso de toda a condenação que nos cabia e se levantou da morte para oferecer vida a todos que nele crescem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a razão pela qual falamos do inferno, não para condenar, mas para apontar para aquele que é o único que pode livrar qualquer alma desse destino. E enquanto houver fôlego de vida, enquanto o coração ainda bater, essa oferta permanece aberta. Mas há um aspecto dessa verdade que a maioria prefere ignorar e que precisamos enfrentar com toda a coragem. É o assunto que trataremos a seguir quando examinaremos como o mundo moderno tem tentado apagar a doutrina do inferno
E o que isso significa para a fé cristã nos dias de hoje? Existe uma estratégia silenciosa que tem se espalhado pelo mundo cristão nas últimas décadas. Ela não chega com barulho, não se apresenta com bandeiras de oposição à fé. Ela chega suavemente, embalada em linguagem de amor, de inclusão, de misericórdia. Ela chega com sorrisos e com palavras que agradam aos ouvidos, e o seu objetivo, consciente ou não, é apagar da mente das pessoas uma das doutrinas mais fundamentais da Bíblia, a realidade do inferno. Essa estratégia tem um nome teológico, chama-se universalismo, e ela ensina em suas diversas formas que no fim todos serão salvos, que um Deus amoroso jamais condenaria alguém para sempre, que o inferno, se é que existe, seria temporário, purgatório, ou simplesmente uma metáfora poética para experiências dolorosas nesta vida. O universalismo não é novo. Ele já circulava nos primeiros séculos da Igreja, sendo rejeitado pelos pais da fé com firmeza e com base nas Escrituras. Mas ele voltou com força renovada no mundo contemporâneo, encontrando terreno fértil numa cultura que elevou o sentimento acima da verdade, que colocou o conforto emocional acima da revelação divina. E o problema não está apenas fora da Igreja. O problema está dentro. Há pregadores que evitam o tema do inferno por medo de perder membros. Há pastores que suavizam as advertências de Jesus para não incomodar suas congregações. Há teólogos que reinterpretam as passagens sobre condenação eterna de maneiras que as esvaziaram de todo o seu peso original. O profeta Jeremias já havia identificado esse padrão no seu tempo. Em Jeremias capítulo 6, versículo 14, Deus denuncia os falsos profetas com estas palavras: curam levianamente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Paz, paz, quando não há paz. Essa é a marca do falso ensino em todas as épocas. Dizer às pessoas exatamente o que elas querem ouvir, mesmo que isso as esteja conduzindo em direção ao precipício. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, fez uma profecia que se cumpre diante dos nossos olhos hoje. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e se recusarão a dar ouvidos à verdade, desviando-se para as fábulas. Comichão nos ouvidos. É uma imagem perfeita para descrever o que acontece quando uma pessoa não quer ouvir a verdade, mas busca apenas aquilo que confirma o que já quer acreditar. Essa é a condição espiritual de multidões hoje. Não apenas fora das igrejas, mas dentro delas. Pessoas que frequentam cultos toda semana, que cantam louvores com fervor, que postam versículos nas redes sociais, mas que nunca foram desafiadas a confrontar a realidade do pecado, do juízo e da condenação eterna, porque os pregadores que ouvem foram treinados para entreter, não para transformar. E o resultado dessa omissão é devastador. Quando você retira do Evangelho a realidade do inferno, você automaticamente esvaziou a cruz de seu significado mais profundo. Porque por que Cristo precisaria morrer se não houvesse nenhuma condenação da qual nos salvar? Se todos vão para o céu de qualquer jeito, qual é o peso do sacrifício de Jesus? Qual é o valor do seu sangue derramado? A cruz só faz sentido pleno à luz do inferno. A graça só tem o seu valor real quando compreendemos o que ela nos poupou. O amor de Deus só alcança toda a sua dimensão de grandeza quando entendemos que Ele amou pecadores que mereciam condenação e os salvou por pura misericórdia. Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Para os que se perdem, é loucura. A ideia de que alguém precisou morrer por mim, de que havia uma dívida tão grande que só o sangue do Filho de Deus poderia pagar, isso é insensatez para quem não compreende a gravidade do pecado e a realidade do juízo. Mas para aqueles que viram o abismo do qual foram resgatados, para aqueles que compreenderam o que estava em jogo na cruz do Calvário, a mensagem da morte e ressurreição de Cristo é a coisa mais gloriosa, mais poderosa, mais transformadora que existe.
Há também outra distorção que precisa ser nomeada. É a ideia de que falar do inferno é um ato de crueldade, de julgamento, de falta de amor. Essa ideia inverte completamente a lógica do cuidado genuíno. Pense assim: se você soubesse que o caminho que o seu filho está prestes a tomar leva a um precipício, o amor o faria calar? O amor verdadeiro não silencia diante do perigo. O amor verdadeiro alerta, avisa, implora se necessário. O silêncio sobre o inferno não é compaixão, é cumplicidade. É a omissão do médico que vê o diagnóstico grave e decide não contar ao paciente para não perturbá-lo. A bondade aparente desse silêncio é, na verdade, a pior forma de abandono. Jesus nunca silenciou sobre as consequências do pecado por medo de incomodar. Ele chorou sobre Jerusalém, como registrado em Lucas, capítulo 19, versículo 41, porque a cidade que ele amava estava se recusando a receber a salvação e marchando em direção à sua própria destruição. Ele chorou. Ele não aplaudiu. Ele não disse que tudo ficaria bem. Ele chorou porque o amor que sente a dor de ver alguém amado se perder é o amor mais verdadeiro que existe. E esse é o espírito com que toda pregação honesta sobre o inferno deve ser feita. Com lágrimas nos olhos, não com satisfação no coração, com o desejo ardente de que ninguém precise experimentar aquilo que a palavra descreve, não com o prazer sombrio de quem anuncia condenação. Há ainda outro ponto que o mundo moderno usa para tentar apagar essa doutrina: o argumento de que um Deus amoroso não poderia criar o inferno. Mas esse argumento parte de uma compreensão equivocada tanto do amor quanto da justiça de Deus. Deus não criou o inferno para os seres humanos. Mateus capítulo 25, versículo 41, nos diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi o plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade foi a comunhão, a vida, o amor eterno em sua presença. Mas Deus também criou o ser humano com algo precioso e ao mesmo tempo perigoso: a liberdade de escolher. E quando o ser humano, usando essa liberdade, escolhe rejeitar a Deus, escolhe viver de costas para o Criador, escolhe persistir no pecado até o fim da vida, a condenação não é uma punição arbitrária. É a consequência natural e justa de uma escolha feita livremente. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, disse algo que ficou gravado na história do pensamento cristão. No fim, há apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e as que Deus diz, seja feita a tua vontade. O inferno é o lugar daqueles para quem Deus diz por toda a eternidade, seja feita a tua vontade. É a consumação da escolha que fizeram em vida. Essa perspectiva não elimina o horror do inferno, mas ela revela algo ainda mais profundo: que Deus respeita a liberdade humana até o fim, que Ele não força ninguém a amá-lo, que a condenação eterna não é um ato de tirania divina, mas a confirmação solene de uma rejeição que foi feita livremente. E diante de tudo isso, a pergunta que ecoa com crescente urgência é: como devemos então viver? Como essa verdade transforma a nossa caminhada de fé, as nossas prioridades, o modo como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem a Cristo? É para essa direção que nos voltamos agora, à medida que avançamos para um dos aspectos mais práticos e mais urgentes dessa mensagem. Há um momento na vida de certas pessoas em que a eternidade deixa de ser um conceito abstrato e se torna a realidade mais concreta que existe. Pode ser à beira de um leito de morte, pode ser num diagnóstico inesperado, pode ser na perda súbita de alguém amado. É o momento em que o véu do cotidiano se rasga e a alma humana se vê cara a cara com aquilo que sempre esteve lá, mas que o barulho da vida conseguia abafar. O fato de que este mundo é passageiro e que há uma eternidade esperando do outro lado. E a questão que nos coloca diante de nós agora, depois de tudo o que contemplamos sobre o inferno, sobre a justiça de Deus, sobre a realidade do juízo, é esta: como essa verdade deve mudar a forma como vivemos? Porque a verdade que não transforma a vida
não passou ainda da cabeça para o coração. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, faz exatamente essa conexão entre a doutrina e a vida prática. Depois de falar sobre o juízo vindouro e sobre o fim dos céus e da terra, ele pergunta: como deveis ser quanto à santa conduta e piedade? Em outras palavras, já que você sabe o que está por vir, como você deve viver agora? Essa é uma das perguntas mais poderosas que a Escritura nos faz. Não apenas o que você crê, mas como o que você crê muda quem você é e como você age. Porque a fé que não tem consequências práticas não é fé bíblica. É apenas um conjunto de ideias que habita a mente sem jamais descer para a alma. A primeira transformação que a compreensão do inferno deve produzir em nós é uma gratidão profunda e inabalável. Quando você entende de onde foi resgatado, quando você compreende o peso do que Cristo carregou por você na cruz, quando você grava no coração que a condenação que te cabia foi absorvida pelo Filho de Deus, a resposta natural dessa compreensão é uma gratidão que não cabe dentro do peito. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, celebra essa realidade com palavras que deveriam ser respiradas por todo crente todos os dias. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertados do poder das trevas, transportados para o reino do amor. Essa é a sua condição se você está em Cristo, e essa condição só ganha o seu pleno sabor quando você contempla o abismo do qual foi tirado. A segunda transformação é uma urgência renovada pelo Evangelho. Quando você leva a sério a realidade do inferno, as pessoas ao seu redor deixam de ser apenas vizinhos, colegas, familiares. Elas se tornam almas imortais que estão caminhando em direção a uma eternidade, e cuja direção ainda pode ser mudada enquanto há tempo. Há pessoas na sua vida, você sabe quem são, que ainda não conhecem a Cristo. Há alguém na sua família que resiste ao Evangelho há anos. Há um amigo que sempre muda de assunto quando a conversa toca em fé. Há um colega de trabalho que vive uma vida aparentemente feliz, mas que carrega uma ausência que só Cristo pode preencher. A compreensão do inferno deveria transformar a forma como oramos por essas pessoas. Não orações frias e protocolares, mas orações cheias de urgência, de intercessão genuína, de clamor pelo coração de quem amamos. Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 3, expressa um nível de carga pelos perdidos que estremece. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Desejaria ser separado de Cristo, se isso salvasse o seu povo. Esse é o peso que o Evangelho produz em quem verdadeiramente o compreende. A terceira transformação é uma seriedade nova com relação à própria vida espiritual. Porque a realidade do inferno nos lembra que a vida cristã não é um passatempo dominical, não é uma identidade cultural herdada dos pais, não é um rótulo social conveniente, é uma caminhada de fé real, de arrependimento contínuo, de busca genuína pela vontade de Deus em cada área da existência. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Larga é a porta da perdição, estreita é a porta da vida. E Jesus não disse isso para nos desanimar, mas para nos alertar que seguir a Cristo custa algo. Custa o abandono do próprio ego, custa a rendição da vontade própria. Custa a disposição de ir contra a corrente do mundo quando necessário. Mas que troca gloriosa é essa? Trocar o caminho largo que leva à destruição pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. Trocar a aprovação temporária do mundo pela aprovação eterna de Deus. Trocar o conforto passageiro do pecado pela alegria inabalável da presença divina. A quarta transformação que a verdade sobre o inferno deve produzir é uma compaixão genuína pelo próximo, não a compaixão condescendente de quem se acha superior.
mas a compaixão do salvo, que não esquece que também era perdido, que também estava no caminho errado, que também precisou de alguém que lhe falasse a verdade no momento certo. Em Judas, versículo 23, há uma instrução que poucas pessoas conhecem, mas que é de uma riqueza espiritual imensa. A outros salvas, arrebatando-os do fogo. Arrebatando-os do fogo. É uma imagem de urgência, de ação, de quem vê alguém em perigo e não fica parado esperando o momento certo. Às vezes o momento certo é agora. Às vezes a palavra certa é a que você ainda não teve coragem de dizer. Há também uma dimensão pessoal muito prática nessa reflexão. A verdade sobre o inferno nos convida a examinar a nossa própria vida com uma honestidade que o conforto espiritual muitas vezes nos rouba. Há áreas na sua vida que você sabe que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Há hábitos, relacionamentos, atitudes, padrões de pensamento que você tem tolerado porque nunca se permitiu levar a sério as consequências do pecado. A palavra nos convida, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Examinar-se. Provar-se. Não com paranoia espiritual, não com ansiedade religiosa, mas com a seriedade tranquila de quem sabe que a eternidade é real e que a vida de fé precisa de raízes genuínas para aguentar as tempestades que virão. Porque há uma diferença enorme entre uma fé que suporta as provas e uma fé que desmorona quando o peso da vida aperta. A fé que está fundada na compreensão real do Evangelho, que inclui tanto a graça quanto o juízo, tanto o amor quanto a santidade, essa fé tem profundidade. Ela não balança com cada vento de nova doutrina. Ela não se desfaz quando as circunstâncias dificultam. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, somos exortados. Portanto, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Um fogo consumidor. Deus mesmo. Não apenas o inferno, mas a natureza santa de Deus é descrita como fogo consumidor. E essa imagem nos convida não ao terror, mas à reverência, à santa consciência de que estamos diante de um ser cuja santidade é absoluta e cuja graça, por isso mesmo, é absolutamente extraordinária. Viver à luz da eternidade não é viver em medo, é viver em clareza, é viver com as prioridades certas no lugar certo, é saber que as coisas que o mundo considera grandes, o poder, a fama, o dinheiro, o status, são sombras que se dissipam, enquanto as coisas que Deus considera eternas, a fé, o amor, a obediência, a missão de levar o Evangelho ao próximo, essas coisas permanecem para sempre. É essa clareza que nos liberta da tirania do efêmero. É essa perspectiva eterna que nos dá a coragem de dizer a verdade quando seria mais fácil calar. De amar com profundidade quando seria mais fácil permanecer na superfície. De viver com integridade quando o mundo ao redor aplaude a conveniência. E é exatamente para esse ponto que toda esta mensagem nos conduziu. Não para que saíamos daqui assombrados pelo inferno, mas para que saíamos daqui transformados pela grandeza do Evangelho que nos salvou dele. Não para que vivamos em paralisia espiritual, mas para que vivamos com a urgência e a gratidão de quem foi resgatado de um precipício e agora tem a missão de alcançar os que ainda caminham em direção a ele. Há ainda uma última palavra a ser dita. Uma palavra que sintetiza tudo o que contemplamos e que aponta para o único fundamento sobre o qual qualquer vida pode ser verdadeiramente construída. É para ela que nos voltamos agora, na conclusão desta mensagem que foi preparada, com o desejo de que nenhum coração que a ouviu saia o mesmo. Chegamos ao fim desta mensagem com um único desejo no coração: que a verdade que contemplamos hoje não fique apenas na memória, mas desça fundo na alma e produza fruto eterno. O inferno é real, a graça é ainda mais real. E Cristo, que morreu para nos livrar de um e nos conduzir a outra, é o fundamento sobre o qual toda vida verdadeira é construída. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la.
Talvez seja exatamente o que uma alma próxima de você está esperando. E se você ainda não restaurou a sua intimidade com Deus, quero te convidar com carinho a conhecer o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Obrigado de coração por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário abaixo e continue nos próximos vídeos que aparecerão na tela agora. Que Deus te abençoe grandemente.